Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Mariana Aragão, sou docente do programa de mestrado, e aqui comigo apresentando essa etapa, né, da disciplina, também Antônio Celso, discente do programa de doutorado. Bom, o texto que a gente vai conversar um pouquinho e fazer algumas reflexões é Globalização e Redescoberta da Natureza, de Milton Santos. Esse texto ele faz parte do capítulo do livro Técnica, Espaço-Tempo, Globalização e Meio Técnico Científico. Mas antes da gente entrar, de fato, na temática do texto, é importante a gente falar um pouquinho sobre o próprio Milton Santos, né? E entender o porquê é um dos pesquisadores, um dos geógrafos mais importantes para o cenário brasileiro, no contexto de cidades, no contexto de urbanização e globalização. O Milton Santos, ele é um dos grandes expoentes do movimento de renovação crítica da geografia, ele que lecionou na Universidade Federal da Bahia até 1964, que foi um ponto crucial ali na sua carreira, né, onde há um governo autoritário, né, o cenário no Brasil faz com que o Milton ele saia e vá expandir os seus conhecimentos em outros continentes, né? E aí ele vai e expande para a Europa, para a África, América do Sul, América do Norte, e aí ele participa também como consultor da Organização das Nações Unidas e da Organização Internacional do Trabalho, onde ele se torna diretor no Comitê para o Estudo de Urbanização e de Emprego, né? E também ganha alguns títulos, né, como doutor, honoris causas, não só no Brasil, mas também na França, Itália e em outros países. Vale destacar também que Milton ele ganhou um dos prêmios mais importantes da geografia, um prêmio internacional, o Valtrin Lute, em 94, se tornou professor da USP, né, e também fez parte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano. E aí, ao longo de toda a sua trajetória, tem aí, atrelado ao Milton, cerca de 40 livros, 300 artigos, e suas principais temáticas, né, de discussão é cidade e subdesenvolvimento. Bom, o texto, inicialmente, ele nos coloca uma reflexão introdutória, né, que até facilita a compreensão das discussões posteriores, que é a seguinte: no que se refere à globalização e redescoberta da natureza, a força das imagens ameaça aposentar prematuramente os conceitos. Nesse sentido, então, não se basta, e também não é nem apropriado, considerar, por exemplo, pesquisas automáticas, como o texto até traz, instrumentalizadas, e muito menos considerar o pré-requisito de nenhum enunciado. Com essa colocação, se torna mais coerente, então, a construção dos conceitos, baseando sempre em cenários atuais e novas realidades. E o conjunto desses conceitos se dá numa linha do tempo, para a gente entender, então, como é que se dá alguns processos. E aí, como traz o texto, que o tempo passa e tudo muda, né? Bom, diante do exposto, o que se refere à natureza e ao ser humano, temos os sistemas da natureza sucessivos, né? Que são os objetos, as ações, crenças, desejos, a realidade esmagadora e as perspectivas, né, que interferem diretamente na relação do ser humano com o meio natural. E a partir dessa interação que surge a natureza social do indivíduo como parte de uma sociedade, né? E é dessa relação que a gente tem também a ordem vital passando para uma ordem racional. A partir daí a gente consegue dialogar também com Milton Santos sobre um pouquinho da história da agricultura, né? O que poderia ilustrar o que ele fala sobre ordem vital para a ordem racional, né? A história da agricultura se começa, então, com indivíduos entendendo a capacidade da terra e de produzir alimento, né, numa sua ordem vital de sobrevivência, e a partir daí se colocando em sociedades, em grupos organizados, tendo trocas, né? Então eu planto batata, outra pessoa planta outro tubérculo, e a gente consegue entender que a gente pode ter uma troca, e aí começa o mercado, e aí começa de uma ordem vital de sobrevivência para uma ordem racional de mercado. Então, conseguindo ter moedas de troca, né? E aí, outro tipo de natureza que o texto traz também é a natureza mágica, que se entende ser das crenças, né, religiões e energias. Nesse caso, contrapondo diretamente a natureza racional. E a indagação inicial, inclusive, é se há uma quebra na natureza mágica inicial para a natureza racional. O
que na realidade temos como verdade que, apesar da ciência natural, a ciência industrial, vamos assim dizer, não suprem a mistura das crenças mitigadas ou cegas e esses esquemas lógicos de interpretação. Como diz até o Pearson, né, durante o texto, que relação entre a teologia e a ciência vai adquirindo novos contornos. Então, os sistemas lógicos, eles evoluem, eles mudam, e assim também os sistemas de crenças lógicas, religiosas, né, que vão se recriando no âmbito não só materialista, mas também das relações humanas, né. Há uma evolução também que resulta, então, na transformação linear da natureza, que está sempre em mudança. Nesse caso, assim, um livro que eu poderia trazer, até para dialogar com essa questão, é o livro Mulheres que Correm com Lobos, da Clarice Pinkola, que diz que todos nós temos anseios pelo que é selvagem, a partir de nossos instintos e percepções, por exemplo. E ainda mais preocupante, todas essas características humanas, como parte do meio selvagem, que a gente vai perdendo, né? A partir dessa quebra de relação direta com o meio natural. Então, muitos desses instintos e essas percepções do ser humano nessa primeira realidade de Milton, vai perdendo algumas dessas interações com o meio natural por conta desse distanciamento. E aí outro livro também, que para mim é praticamente uma bíblia, inclusive na minha temática de estudo, é A Última Criança na Natureza, de Richard Louv, que ele trabalha justamente o transtorno do déficit de natureza, que são as consequências, né, os impactos, e aí especificamente nas crianças, que são futuros adultos, né, do distanciamento do meio natural. Então, isso justamente contrapõe, né, traz essa reflexão sobre as energias e as crenças que a gente tem frente à natureza. Bom, e aí o alerta de Milton, acredito que começa a fazer mais sentido justamente no entendimento desse processo, da natureza amiga para a natureza hostil. E para isso a gente precisa dividir bem o ser humano de ontem, né, e o de hoje. E ter claro que o ser humano de hoje, ele é o ser humano de ontem do ser humano de amanhã. Então não tem como a gente se distanciar da ideia do tempo e da contínua redescoberta da natureza. Então, assim, o ser humano de ontem, existia uma lógica na organização, né? Então, a relação amiga do ser humano sobre a Terra se finda aos poucos, né, por meio de um conjunto de ações que resulta num processo de ruptura progressiva. E aí essas organizações da produção, da vida social, do próprio espaço, e a partir de suas próprias forças, necessidades e desejos, que o homem vai, então, acelerando, inclusive, esse processo, que se dá com a percepção do ser humano como indivíduo, né, capaz de racionalizar suas ações e, assim, otimizar as suas atividades pela mecanização do planeta, como Milton traz, e novos instrumentos de dominação global. E aí traz também que, um exemplo disso, né, a tecnociência, que contribui para esse estágio supremo da evolução do ser humano frente ao meio natural, frente à natureza. E, assim, um ponto interessante que eu observei nesse texto é que o Milton Santos ele traz essa questão de que o homem se torna, então, um fator geológico, geomorfológico e climático, uma vez que o conjunto de suas ações individuais ou então em pequenos grupos passam a ser determinantes para a dinâmica ambiental de grande escala. Isso aí a gente pode associar, por exemplo, às mudanças climáticas, que uma vez a gente, em um determinado momento da história, a gente colocava que o ser humano não tinha nenhum poder em relação a essas questões climáticas, e hoje a gente entende que nossas ações pontuais, coletivas, elas vão sim corroborar para a intensificação dessas questões climáticas. E aí, nesse ponto, eu acho que é de extrema assim, delicadeza associar o conceito de cidadania planetária, que é muito trabalhado por Francisco Gutierre, no livro Ecopedagogia e Cidadania Planetária, e também é trabalhado por Boff, no conceito de saber cuidar, que diz o seguinte: a revolução eletrônica, principalmente, cria um espaço acústico capaz de globalizar os acontecimentos cotidianos, tornando o que é local global e o que é global em local. E aí tem um termo bem interessante que
eu acho super bacana utilizar, que é o glocal, né? Uma vez que a cidadania ambiental local se torna uma cidadania planetária. E toda essa evolução, ela resulta principalmente nessa fase atual que o Milton trabalha. Então, assim, essa cidadania planetária, né, que o Gutierrez traz, é justamente a gente se entender como parte de um todo, né, e que nossas ações pontuais nos fazem ser cidadãos planetários também. E aí, justamente, é essa ruptura da natureza amiga para a natureza hostil, né, onde a gente se coloca, de fato, dentro da sociedade planetária. E aí, toda essa evolução, né, do ser humano resulta, então, nessa fase atual, né, que é tão trabalhada por Milton, onde a lógica de cooperação da comunidade do ser humano, né, de ontem, para garantir principalmente a subsistência, ela é substituída pela lógica da produção em massa, né, do alcance mais rápido do lugar, em um meio globalizado, né, ou em um meio... E assim, o que a gente tem e o que o Milton traz é a economia como um meio para a gente chegar nesse lugar, ou como um meio, inclusive, para a gente fazer essa aceleração nesse processo. E aí ele traz que a economia se torna, então, mundializada e todas as sociedades terminam, então, por adotar, de forma mais ou menos total, de maneira mais ou menos explícita, um modelo técnico único que se sobrepõe à multiplicidade de recursos naturais e humanos. Então, nesse sentido, a gente tem um lugar como ponto de encontro de interesses longínquos e próximos, mundiais e locais, manifestados segundo a gama de classificações que está se ampliando e mudando. Nesse sentido, a gente entende, eu entendo também, e coloco nessa reflexão, que não existe, então, um ser humano, e aí nessa perspectiva de melhorar, de fato, o meio ambiente, que a gente seja egoísta no sentido de ter nossas ações e nossas atuações pautadas apenas no impacto negativo do meio ambiente local. O que não é nesse sentido da cidadania planetária. Então, a gente ter o lugar, né, como esse conceito e entender que ser um ser humano, né, por fim a gente tem essa natureza hostil, e na continuidade desse processo atual que a gente vive hoje, onde o ser humano, antes do início da história, obviamente, e aí a natureza era una sem o ser humano, era unificada, era em toda a sua totalidade. E com o ser humano, ainda assim, ela continua sendo sua totalidade, né, sua grandiosidade, apesar do peso que é comportar, né, toda essa interação maléfica do ser humano. E aí ela passa a ser, com o ser humano, a natureza passa a ser socialmente fragmentada. E aí, nesse caso, passa a ser também unificada pela história, né, essa história que a gente vem comentando, em benefício de firmas, estados e classes hegemônicas, que é justamente essa ideia de que o meio natural passa a ser, então, um produto dessas relações, dessas inter-relações, né, das diversas sociedades fragmentadas no globo. E aí é onde a gente tem e chega nesse conceito de natureza hostil. Então, Milton Santos, ele traz toda essa linha de raciocínio, e o que eu achei muito interessante no texto é que, para além de trazer um conceito de natureza hostil, ele traz a reflexão de como é que a gente sai da natureza amiga para a natureza hostil, nesse caso. E para além da natureza social, mágica e hostil que o Milton traz, ele também dialoga com a natureza abstrata, né? E aí até uma reflexão que eu trago para quem for debater e até para a turma, sobre essa pergunta. Todo ser humano detém uma fração exclusiva da natureza? Isso é inerente ao ser humano? Exclusividade de alguma fração, uma parcela do natural? O Milton, ele questiona de que vale indagar qual a fração da natureza, uma vez que cabe a cada indivíduo ou a cada grupo. Se o exercício da vida exige que todo mundo, né, todos tenham uma referência constante a um grande número de lugares.
Isso traz justamente que o trabalho e as interações humanas, elas têm se colocado cada vez menos localmente, cada vez mais universalmente, né? De forma universal. E cada vez mais, com o advento da inovação, da globalização, dos canais de informação e da natureza tecnicizada, estamos adentrando uma gama de coisas, né, e objetos que pouco temos conhecimento. E é isso que ele traz justamente atrelado à natureza abstrata, coisas que a gente não tem ainda esse conhecimento para dialogar diretamente, né? E aí o Milton até coloca que ontem, o ser humano de ontem, ele se comunicava com seu pedaço de natureza praticamente sem ter uma mediação. Né? E hoje, a própria definição do que é esse entorno, próximo ou distante, o local ou o mundo, se coloca cheio de mistérios, né? Se tá cheio de mistérios. E aí é onde conclui-se, na minha reflexão, o alerta de Milton. Uma vez que essa linguagem unilateral, onde há uma parte ainda desconhecida, né, do território, constantemente se apresenta como uma imagem, né, que contribui de forma direta contra o desenvolvimento e a expressão de conceitos, né, se afastando principalmente do desenvolvimento genuíno da significação. Olha só, gente, vamos tratar a respeito da natureza da mídia, né? Diante disso, temos uma pergunta inicial. Mas, de fato, o que é a mídia? Né? Em linhas gerais, a mídia, ela trata-se de um instrumento, né, com o objetivo de transmissão de informações, de disseminação das informações, né? Seja ela por meio de comunicação, a exemplo do rádio, da TV, internet, jornais, revistas, enfim. Tá? E, diante disso, essa natureza da mídia, ela torna-se de tal forma, de uma maneira interessada, né? Então, há uma mediação interessada, né? Há ali um discurso que envolve interesse, né? Até chegar ao ponto de estar persuadindo o leitor, né? Persuadindo aquele indivíduo que foi atingido por aquela mídia, né? E através de uma linguagem necessária, que amplia o seu crédito, né? A linguagem da natureza da mídia, ela tem como objetivo ampliar o seu próprio crédito, né? E, ao mesmo tempo, trazer uma falsidade do discurso, onde essa falsidade do discurso, ela leva-se de tal forma a estar cobrindo esse entendimento, né? Ensobrecer esse entendimento. Além disso, temos aqui um autor, né? Que ele vem trazendo na sua literatura uma reflexão sobre o aquecimento da Terra e o efeito estufa, né? E a partir dessa reflexão, certo? Tivemos aí situações em que, posteriormente, trata-se, né, que a natureza podia criar o medo, e hoje é o medo que cria uma natureza mediática e falsa, né? Então, partindo desse medo, por conta, por exemplo, da questão das catástrofes ambientais, certo? Que realmente causam medo, nesse sentido, hoje, através dessa mídia em que tem o objetivo de estar cobrindo esse entendimento, certo? Hoje é o medo que cria uma natureza mediática e falsa, né? Então, eles não costumam, por exemplo, mostrar que uma determinada tecnologia, um exemplo, é sujeito a causar uma catástrofe ambiental, né? Causar ali alguns malefícios para aquele meio ambiente, para aquela população, para aquele ecossistema, tá? Então, eles vão, de certa forma, trabalhar dentro dessa mídia, né? Trazendo aí uma natureza que possa ser mediática, ou seja, uma natureza de mídia, e falsa ao mesmo tempo. E já fazendo um link aí com a questão da fantasia, né? Haja vista que o medo e a fantasia, né? Levando em consideração o texto do autor, né? Do Milton Santos, esse texto que a gente está analisando agora, né, ele trata o medo como algo permanente e generalizado, ou seja, vai existir o medo, né, em toda e qualquer circunstância, bem amplamente generalizado, tá? E a fantasia sempre presente. Mas agora, essa fantasia, ela torna-se de tal forma industrializada, né, em que invade todos os momentos, certo? E todos os recantos da existência e chega de forma que, juntamente com o medo, certo? Vai mudando ali o modelo de vida das pessoas, né? Então, ameaça o modelo de vida, né? Essa questão
essa questão da fantasia, tá? Então, por exemplo, se tivermos ali um comparativo em relação a uma determinada área que vai realizar o cultivo de uma determinada cultura, né? Então, nesse caso, se tivermos ali pessoas trabalhando e se tivermos um maquinário trabalhando, né? O maquinário, de certa forma, ele já substitui as pessoas, né? E com essa substituição, nós já vamos ter ali, com relação à mecanização do serviço, né? E aquelas pessoas, de fato, elas vão perder os seus empregos, né? Atingindo-as de forma social, ou seja, causando-a um impacto social, né? De certa forma, e aí já vai ali, por exemplo, aquelas pessoas podem sofrer com algumas situações sociais, como exemplo de fome, desemprego e etc. Já visto que aquelas pessoas tinham ali a sobrevivência daquela terra, através daquele trabalho braçal. E aquele maquinário, aquele desenvolvimento tecnológico que chegou para realizar todo aquele serviço, né, de certa forma, substituiu, né, ou seja, essa questão da industrialização, a mecanização, né, substituiu aquela força braçal, haja vista que trouxe aí a questão de muitas desvantagens em relação àquelas pessoas que trabalhavam naquela terra, né? Então, e essa fantasia de dizer que o maquinário ele vai produzir mais, né? Ele vai trazer mais benefícios em relação à produção, vai ser uma produção mais ágil, tudo isso, essa fantasia faz com que a industrialização ela possa ter aí esse benefício em relação à natureza da mídia, né? E com isso, isso é uma situação em que o medo ele torna-se um império universal, né? E ao mesmo tempo de fantasia, e a mídia ela é considerada como um grande veículo desse processo ameaçador da integridade do ser humano, né? Então, de certa forma, ameaça o modelo de vida do ser humano. Com isso, a natureza da mídia, né? O meio ambiente como a natureza espetáculo, substitui a natureza história, lugar de trabalhos de todos os seres humanos, né? Com isso também a natureza cibernética ou sintética substitui a natureza analítica do passado, e a partir dos pontos acima, o processo de ocultação do significado da história atinge o seu auge, né? Então, nós temos aí situações que vão, de fato, né, dentro dessa natureza da mídia, tá ocultando ali o significado da história, né? E, de certa forma, vai atingindo o seu auge, né? Em que não há mais, por exemplo, aquela questão histórica, né, associada a uma determinada população, por exemplo, né? Hoje, a gente pode, levando no contexto ambiental, a gente pode observar que dentro dos estudos de impacto ambiental, nós temos os estudos socioeconômicos, né? Nós temos os estudos socioeconômicos e também os impactos econômicos, né? Então, por exemplo, é muito comum quando se vai realizar algo que aconteceu de fato, né? Quando foi se realizar uma hidrelétrica lá na região norte do país, né? Aquela região da hidrelétrica, eu não recordo qual, né? Ela tinha um impacto muito grande no que diz respeito aos alagamentos ali nas regiões próximas, inclusive regiões em que era habitada por índios, né? Tinha ali algumas aldeias de índio. Até que aqueles índios, né? Eles não queriam sair daquela área, não queriam sair daquela localização deles. Por quê? Porque já tinha ali já uma ligação social e histórica com aquela aldeia, desde os seus antepassados, né? E com isso, a questão do desenvolvimento tecnológico, né? Da construção de grandes empreendimentos com tecnologia avançada, né? De fato, ele não tem esse olhar no que diz respeito à questão ele não tem esse olhar da questão da natureza histórica, né? Não tem esse olhar no que diz respeito à questão da vivência do ser humano associada com aquele local. Então, tudo isso leva à questão de termos aí a racionalização da existência, né? Dependente das relações atuais entre técnica e sociedade, né? Que é um desses pilares aí mencionados também no texto, né? Então, tem que ter essa relação entre a técnica e a sociedade. Haja vista que a sociedade também ela tem os seus próprios princípios no que diz respeito ali um significado histórico, social e etc. Tá? Então, a natureza da mídia, né, conforme foi falado anteriormente, ela tem esse objetivo de atender, né, de ter alguns interesses, seja ele econômico,
capitalista, né? Interesse de grupos, exemplo de grupos políticos, né? E com isso, a técnica, certo? Ela passa a ser a técnica, né? Ela passa a ser submetida e conduzida pelos grandes atores da economia e da política, né? Então, é ela que o submete essa parte do imperativo de competitividade e também trata-se de uma nova ordem mundial. Nova ordem mundial. Nesse contexto, por exemplo, a gente pode levar como consideração essa questão desses atores da economia e da política, a própria bancada do boi, né, conforme assim mencionada. É aquela bancada dos grandes criadores de gado, né, o pessoal que trabalha muito com criação de gado também, e também trabalha com culturas, né, com a questão do agronegócio, enfim. Então, muitas das vezes, por exemplo, leis que são aprovadas trazem mais um benefício próprio, né, para aquele interesse político, certo? Para aquele grupo político, do que algo que seja mais pertinente à preservação ambiental, por exemplo, né? Algo que seja mais pertinente à preservação no que diz respeito à parte social da coisa, né? Então, infelizmente, a natureza da mídia ela tem muito disso, tá? E o meio técnico com a realidade, com a qual nos defrontamos, é que, por isso, é preciso estudá-lo com todos os recursos do conhecimento e tentar dominá-lo e humanizá-lo, né? Então, Friedman, ele vem trazendo essa frase como um objetivo de trazer um equilíbrio, né, entre os recursos do conhecimento, né, e a questão também de dominar esses conhecimentos e, ao mesmo tempo, também humanizá-los, né? Essa questão no que diz respeito a esse meio técnico que a natureza da mídia trata, né? E aí, pessoal, aqui foi algo já trazido lá na natureza abstrata, né? Em que essa natureza abstrata foi explicada e bem pontuada aí pela Mariana, certo? E com isso, nós temos aqui, dando sequência com relação à universidade e à ordem atual das coisas, né? Então, aqui vai falar mais com relação ao papel da universidade, que tem como propósito a busca do conhecimento, né? E, além disso, também, esse papel da universidade torna-se de tal forma, são questões perceptíveis, né, no que diz respeito à questão da busca do conhecimento, certo? E, além disso, também, ela tem como finalidade a questão do conhecimento científico, né? Mas só que hoje, devido às ameaças frente ao prestígio crescente do cientificismo e pela sua importância acentuada pelos dirigentes do ensino superior, muitas das vezes, a universidade, de tal forma, ela vai tratar-se como valorizando o conhecimento científico tecnificado, né? Aquele conhecimento científico que vai gerar técnicas, né, voltadas aí para questões de indústrias, né, e etc., tá? E aí, com relação a isso, né, a gente vê o papel avassalador, né, das tecnociências. Nesse sentido, disciplinas incumbidas de encontrar soluções técnicas, né, as reclamadas soluções práticas recebem prestígio de empresários, políticos e administradores, né? Então, se tem ali um conhecimento tecnificado que possa, de alguma forma, estar beneficiando, estar prestigiando, está contribuindo com mais rentabilidade financeira para um determinado grupo de políticos e administradores, então isso para eles é válido, né? E o prestígio gerado pelo processo de racionalização perversa da universidade, né, sendo o melhor passaporte para os postos de comando, né? E isso, de fato, vai trazendo com que esse prestígio ele possa cada vez mais os postos de comando ir subindo de graus de forma hierárquica por um determinado gestor de uma universidade, por exemplo, tá? Então, a gente encerra aqui.